Hoje você acompanha no História Explicada por que somos atraídos pelo fascínio tóxico do Titanic, a tragédia histórica que matou mais de 1.500 pessoas em 1912, inspirou romances, filmes e uma próspera indústria do turismo na forma de museus e exposições que atraem centenas de milhares de visitantes anualmente. O fascínio incessante do mundo com o desastre do Titanic resultou em uma nova tragédia há tempos atrás, quando 5 pessoas foram mortas pela implosão de um submarino com o destino local do navio. O Titanic é apenas um dos muitos naufrágios nas águas do Oceano Atlântico, que reivindica muito mais calamidades marítimas do que a colisão do iceberg que afundou o Titanic, que resultou na morte de 1.517 pessoas na viagem inaugural do navio em 1912. No entanto, é para o Titanic que as pessoas costumam ser mais atraídas. Inevitavelmente, para aqueles com orçamento para gastar, houve viagens para ver o próprio local do naufrágio. A despesa e o risco extremo aparentemente vale a pena para aqueles que buscam passar alguns momentos olhando para o casco em decomposição. Então, por que o Titanic exerce um fascínio tão poderoso? A morte dos 5 passageiros a bordo do submarino Titã foi, sem dúvida, ainda mais cativante para o público de notícias em todo o planeta por causa do destino de sua viagem. Grande parte do magnetismo do Titanic vem da arrogância e do glamour envolvidos na tragédia original. O fato de tantas vidas terem sido perdidas e do navio ser inafundável, supostamente, e as pessoas famosas a bordo parece garantir um interesse contínuo. Além disso, o fato de ter ocorrido há mais de um século significa que não é mais possível fazer novos relatos em primeira mão. E a verdadeira tragédia de eventos horríveis se torna mais difícil para gerações futuras entenderem ou até mesmo se preocuparem. O turismo do Titanic é uma das indústrias mais estabelecidas do que ficou conhecido como o turismo sombrio. Com ou sem razão, cada vez mais turistas são atraídos para locais e atrações relacionadas à morte, tragédia e sofrimento. Há uma série de razões. Um deles é a maior escolha de oportunidades para visitar esses sites devido a maiores opções de viagem. Também houve influência de um número crescente de mídia que se concentra no turismo negro e sombrio. Para a maioria das pessoas comuns interessadas em explorar a história do Titanic, existem opções de turismo padrão. Museu do Titanic em Belfast, onde o navio foi construído. Em Liverpool, onde é registrado. Em Southampton, onde a viagem saiu. E em Cobb, onde o último porto de escala aconteceu. Em Halifax, na Nova Escócia, os cemitérios onde as vítimas estão enterradas são uma atração turística e macabra. Em Cape Hayes, em Newfoundland, a história do esforço de resgate é contada no The Merrick Wireless Interpretation Center. Existem também atrações relacionadas ao Titanic em lugares sem relação clara com a tragédia, como na Flórida e no Tennessee, e cruzeiros de férias que refizeram a rota original. Há também um projeto há muito adiado do empresário australiano Clive Palmer para construir uma réplica em tamanho real do Titanic. E ainda existem as expedições, algumas horas de carro ao norte do cemitério do Titanic, em St. Louis, Newfoundland, tem sido ponto de partida para as viagens de 8 dias na Ocean Gate Expedition, com um preço de $250 mil, incluindo uma descida de até o próprio naufrágio do Titanic. A Ocean Gate começou a operar viagens para o Titanic em 2021. Pelo menos 28 pessoas visitaram o naufrágio com a empresa no ano passado. De acordo com documentos judiciais, e apesar das acusações legais sobre a inavegabilidade e dúvidas sobre o design comum do submersível utilizado, o fato de haver tanto apetite que as pessoas estão dispostas a arriscar nas perigosas profundidades para ver os destroços ajudou a criar uma demanda insalubre por experiências macabras no Titanic. Este fascínio pelo Titanic é tóxico. Dizem que é um privilégio visitar o naufrágio, mas existem situações macabras, como em 2021, por exemplo, quando o casal se casou em um submersível flutuando na proa do navio naufragado. Se há uma maneira, há uma oportunidade de ir, então de alguma forma alguém irá, porque pode pagar ou está disponível. Mas agora, após a inevitável investigação dessa recente tragédia, as pessoas vão ter que repensar os fatores de risco, seus aspectos legislativos e regulatórios. Acho que também pode se estender viagens turísticas à Lua e ao espaço e a todas as outras coisas. A perda do submersível Titã é uma virada de jogo e esforçará significativamente uma revisão de 2 coisas. Uma delas são as operações em alto mar, a conformidade, a complexidade e a obrigação de garantir que não apenas estejamos seguros, mas também legais em termos regulatórios. O apetite por experiências do Titanic também ajudou a impulsionar uma indústria próspera, embora controversa, em torno da recuperação de itens a bordo do navio. Após a tragédia do submersível, há um ponto de interrogação sobre se haverá mais operações de salvamento no futuro.
o naufrágio se dissolve. O Titanic Museu, em Belfast, que é apoiado por Robert Ballard, descobridor do naufrágio, fez parte de uma oferta fracassada em 2018 para comprar os 5.500 artefatos que compõem a coleção RMS Titanic. Seu site afirma que até o momento decidimos não incluir artefatos do Titanic por razões éticas. O Titanic é um assunto muito dispar, muito turbulento e muito emotivo, e as fraternidades do Titanic ainda mais. Existe ampla gama de composições sobre as questões éticas envolvidas. Há quem veja o local como uma vala comum, outros que vejam apenas como um naufrágio marítimo, aqueles que acham que o local deve ser deixado em paz e que as visitas estão apenas acelerando sua decadência, enquanto outros acham importante documentar o local e o conteúdo do naufrágio ao máximo. O que não se pode contestar, no entanto, é que o naufrágio um dia desaparecerá, junto com todos os artefatos que permanecem no fundo do oceano. As estimativas de quanto tempo levará para que as bactérias enrodam completamente os restos variam entre 7 a 50 anos, mas ninguém sabe ao certo. A força estrutural dele, principalmente na seção da proa, vai cair sobre si mesma, e uma vez essa integridade estrutural tenha sido prejudicada, ela cairá literalmente em uma enorme pilha de ferrugem. A indústria terrestre, que envolve o desastre, no entanto, o interesse ainda mais revivido pelos trágicos acontecimentos do submersível, deve sobreviver por muito tempo aos últimos vestígios físicos do naufrágio. E como fica a situação dos corpos do submersível que implodiu? Especialistas médicos disseram que a implosão provavelmente não deixaria remanescentes recuperáveis. A doutora Ellie Marty, especialista em medicina de desastres, diz: não haveria praticamente nada. É muito improvável que eles encontrem qualquer coisa lá dentro de tecido humano. Homenagens aos 5 tripulantes chegaram depois que a guarda costeira anunciou que eles foram considerados mortos. Todos os 5 compartilhavam um espírito distinto de aventura, disse a empresa OceanGate em um comunicado. Uma implosão catastrófica e incrivelmente rápida, ocorrendo em apenas uma fração de milissegundo. A coisa toda teria desmoronado antes que as pessoas lá dentro percebessem que havia um problema. Em última análise, entre as muitas maneiras pelas quais podemos passar, isso é indolor. Enfim, foi uma tragédia terrível que aconteceu com o submersível. Infelizmente, agora estão em descanso eterno, repousando ao lado do fantasma do Titanic no fundo do Oceano Atlântico. Eu espero que você tenha gostado demais dessa história explicada. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo, isso ajuda muito a fortalecer o nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar em mais um vídeo. Até a próxima no História Explicada. Um grande abraço e cuide-se bem!